Brasil é por excelência o país do futebol, então ele é o seu expoente máximo. Considerado por muitos o melhor futebolista de todos os tempos. Em 1999 foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. No mesmo ano, a revista France Football pediu aos antigos vencedores da Bola de Ouro que elegessem o futebolista do século, e ele foi o escolhido. Ainda em 1999, o Comitê Olímpico Internacional nomeou Atleta do Século e a revista Time incluiu na sua lista das 100 pessoas mais influentes do século XX. Em 2013, a FIFA galardoou com o prémio Bola de Ouro de Honra em reconhecimento pela sua carreira e conquistas enquanto ícone global do futebol. Ao longo dos anos tem havido um intenso e aceso debate sobre o número de gols que marcou durante a carreira. O livro de recordes do Guinness reconheceu-o como o maior goleador do futebol mundial, atribuindo-lhe 1.279 golos em 1.363 jogos entre 7 de setembro de 1956 e 1 de outubro de 1977. No entanto, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, para a elaboração do seu ranking dos maiores goleadores da história, levou apenas em consideração os gols apontados em torneios nacionais da primeira divisão. Sendo assim, ele lidera a lista com apenas 541 golos em 560 partidas. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé, nasceu a 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais, Brasil. Filho de João Ramos do Nascimento e Celeste Arantes. O pai foi também futebolista e era conhecido por Dondinho. Os pais escolheram o seu nome em homenagem ao inventor americano Thomas Edison, tendo decidido retirar o I e chamar-lhe Edson. Parece ser que a alcunha Pelé vem desde os tempos de escola, pois os amigos ouviam Bilé e entendiam Pelé, e apesar de ele não gostar, a alcunha ficou. Bilé era o guarda-redes do Vasco de São Lourenço e o seu jogador preferido. Pelé cresceu na pobreza em Bauru, cidade do estado de São Paulo. Para conseguir algum dinheiro extra, trabalhava em lojas de chá. Aprendeu a jogar futebol com o pai, usando geralmente uma meia que enchia com papel de jornal e atava com um cordel porque não tinham dinheiro para comprar uma bola. Na juventude jogou em várias equipas amadoras, incluindo o 7 de Setembro, Canto do Rio, São Paulinho de Curuçá e Ameriquinha. Mas foi no Bauru Atlético Clube, o Barquinho, que Pelé viu o seu talento levado a sério. Com o objetivo de formar uma equipa infanto-juvenil que revelasse novos talentos para o futebol, o clube trouxe o ex-craque da seleção brasileira, Valdemar de Brito. No seu último jogo no Barquinho, a equipa conseguiu uma goleada histórica de 12-1 sobre o Flamenguinho, com Pelé a marcar 7 golos e a aparecer nos noticiários de São Paulo já como promessa de craque. Também jogou futsal, participando em competições regionais e vencendo vários campeonatos com a equipa local Rádio. Com 15 anos de idade, o seu mentor, Valdemar de Brito, levou-o para São Paulo para tentar colocá-lo numa das equipas da liga principal, mas Pelé foi rapidamente rejeitado.
De Brito, em seguida, levou Pelé para Santos, uma cidade portuária na região de São Paulo, e apresentou-o à direção do Santos FC, dizendo que aquele jovem de 15 anos seria o maior futebolista do mundo. Durante os testes do Santos FC, Pelé impressionou o treinador Lula no estádio Vila Belmiro e assinou um contrato profissional com o clube em junho de 1956. A 7 de setembro desse ano, estreou-se pela equipa principal do Santos, então com 15 anos, num jogo contra o Corinthians de Santo André e teve um desempenho impressionante na vitória por 7-1, marcando o seu primeiro golo como profissional. No início da época de 1957, então com 16 anos, conseguiu um lugar na equipa principal e tornou-se o melhor marcador do campeonato. A 7 de julho de 1957, estreou-se com a seleção brasileira num jogo contra a Argentina, com uma derrota por 2-1, com Pelé a marcar o gol do Brasil. No Campeonato do Mundo de 1958, na Suécia, Pelé era o jogador mais jovem do torneio e o mais jovem de sempre a participar nesta competição até então. Jogou 3 partidas, marcou 6 golos e ajudou o Brasil a sagrar-se campeão do mundo. Tornou-se ainda o jogador mais jovem da história do Campeonato do Mundo a marcar 3 golos num jogo na meia-final contra a França. O ano de 1962 foi, provavelmente, em termos desportivos, o melhor da carreira de Pelé. Levou o Santos à conquista da Taça Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e a Taça Intercontinental. Além disso, venceu o Campeonato do Mundo realizado no Chile, apesar de apenas ter participado no primeiro jogo contra o México devido a uma lesão. Ainda assim, marcou um gol. Após o Campeonato do Mundo de 1962, alguns dos mais ricos clubes europeus, como Real Madrid, Juventus e Manchester United, tentaram contratá-lo, mas o presidente brasileiro, Jânio Quadros, em 1961, havia-o declarado Tesouro Nacional Oficial para impedir a sua transferência para fora do país. O Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra, ficou desde logo marcado pela agressividade dos defesas búlgaros e portugueses sobre Pelé. Pelé era o jogador mais famoso do mundo e o Brasil apresentava alguns campeões mundiais como Garrincha, Gilmar e Djalma Santos, a par de estrelas como Jairzinho, Tostão e Gerson. Apesar da enorme expectativa em torno da equipa, o Brasil foi eliminado logo na primeira fase. A 21 de fevereiro de 1966, Pelé casou-se com Rosemary dos Reis Scholvi. Eles têm 3 filhos, Kelly Cristina, 1967, Edson, 1970 e Jennifer, 1978. O casal divorciou-se em 1982. A popularidade e reconhecimento internacional de Pelé eram tais que, em 1967, em plena Guerra Civil na Nigéria, 1967-1970, as duas fações envolvidas no conflito acordaram um cessar-fogo de 48 horas para ver Pelé jogar um jogo de exibição em Lagos. Pelé foi chamado à seleção no início de 1969, tendo a princípio recusado, mas acabou por aceitar.
Participou nos 6 jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo e marcou 6 golos. O Campeonato do Mundo de 1970 seria o último para Pelé. A seleção brasileira apresentava muitas alterações em relação à equipa de 1966. Jogadores como Garrincha, Nilton Santos, Valdir Pereira, Djalma Santos e Gilmar já se tinham retirado, mas a equipa com Pelé, Rivelino, Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto Torres, Tostão e Clodoaldo é muitas vezes considerada a melhor da história do futebol. O Brasil venceu a competição derrotando na final a Itália por 4-1 e Pelé recebeu a bola de ouro de melhor jogador do torneio. Jeff Powell disse: "O jogador mais extraordinário de todos, Pelé, consagrou o Brasil como a catedral do jogo bonito." O Brasil de 1970 era uma equipa de estrelas dedicada não só a uma causa, mas a um ideal, um sonho do que o futebol deveria ser. Pelé jogou o seu último jogo com a seleção do Brasil a 18 de julho de 1971 contra a ex-Jugoslávia no Rio de Janeiro. Em 92 jogos oficiais com a seleção, marcou 77 golos, conseguindo um registro de 67 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Com Pelé e Garrincha em campo, o Brasil nunca perdeu um jogo. Em 1974, após 19 épocas ao serviço do Santos, Pelé deixou o clube. Ao serviço do Santos, conquistou 6 campeonatos do Brasil, 2 taças Libertadores e 2 taças intercontinentais. Em 1975, assinou um contrato de 3 anos com os New York Cosmos da Liga Norte-Americana de Futebol. Em 1977, no seu último ano de contrato, liderou a equipa à conquista do campeonato. A 1 de outubro de 1977, Pelé pôs um ponto final na carreira num jogo de exibição entre o Cosmos e o Santos. O jogo disputou-se no Giant Stadium, completamente lotado, e foi transmitido nos Estados Unidos no programa Wide World of Sports da ABC, bem como em todo o mundo. Pelé jogou a primeira parte pelo Cosmos e a segunda parte pelo Santos. O Cosmos venceu o jogo por 2-1. Pelé também foi recordado na cultura popular. Por exemplo, de 1977 a 1982, teve um personagem baseado nele na banda desenhada A Turma da Mônica. O personagem chamava-se Pelézinho e foi idealizado durante conversas entre Pelé e Maurício de Souza, o criador da história. Entre 1981 e 1986, Pelé manteve um relacionamento com a modelo e apresentadora Xuxa, que tinha 17 anos quando eles começaram a namorar. Em abril de 1994, Pelé casou com a psicóloga e cantora de gospel, a Círia Lemos Seixas. A 28 de setembro de 1996, foram pais dos gêmeos Joshua e Celeste após a Círia se submeter a tratamentos de fertilidade. O casal divorciou-se em 2008. Em 1995, o presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso nomeou Pelé para o cargo de Ministro Extraordinário do Desporto e foi também nomeado embaixador da boa vontade da Unesco, mas, em 2001, teve de deixar o cargo depois de ser acusado de envolvimento num escândalo de corrupção, embora nada tenha sido provado. Em 1997, Pelé recebeu o título de
cavaleiro honorário da Rainha Isabel II numa cerimónia no Palácio de Buckingham. Em 2005, Pelé recebeu um prémio de carreira da BBC. Em junho de 2006, apresentou a cerimónia de abertura do Campeonato do Mundo da FIFA ao lado da supermodelo Cláudia Schiffer. Em novembro de 2007, Pelé esteve em Sheffield, Inglaterra, para assinalar o 150º aniversário do mais antigo clube de futebol do mundo, o Sheffield Football Club. Pelé foi o convidado de honra do jogo de aniversário do Sheffield contra o Inter de Milão, que o Inter venceu por 5-2 em Bramall Lane. Em 2010, Pelé foi nomeado presidente honorário dos New York Cosmos. Na apresentação de um prémio de carreira de Pelé, o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela disse: "Vê-lo jogar era assistir à alegria de uma criança combinada com a elegância extraordinária de um homem na sua plenitude." Em maio de 2014, o seu filho Edinho foi condenado a 33 anos de prisão por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Pelé está casado com Márcia Aoki, uma importadora de equipamento médico japonesa-brasileira. Ferenc Puskás afirmou: "O maior jogador da história foi Di Stefano. Eu recuso-me a classificar Pelé como um jogador. Ele estava acima disso." O estadista norte-americano e cientista político Henry Kissinger disse: "O desempenho a um nível elevado em qualquer desporto é superar a escala humana comum, mas o desempenho de Pelé transcendeu da estrela comum, tanto quanto a estrela excede o desempenho normal." Pelé foi provavelmente o jogador mais completo que o futebol viu. Ele tinha tudo. Era bom com os dois pés, cabeceava bem, era rápido e poderoso. Podia superar os adversários com as suas habilidades. Podia deixar os adversários para trás. Apesar de não ser muito alto, parecia um gigante em campo. Possuía equilíbrio perfeito e visão impossível. Ele foi o maior porque podia fazer qualquer coisa em campo.